Professor Jesus, aqui é irmão Alex, da Cruz das Almas, Bahia, né? Lá em Jeremias capítulo 18 diz, né? Desce à casa do olheiro, né? Ouvirei as minhas palavras, né? Que nessa noite, né? Falar um pouquinho, né? Sobre descer à casa do olheiro, né? Que descer, meu irmão, a gente tem que sempre ouvir a palavra do Senhor, né? Através dos nossos profetas, né? Da casa do Senhor, né? O Senhor está falando, né? Lá em Jeremias capítulo 18, né? Versículo 2. Desce à casa do olheiro, né? Lá ouvirei, né? As minhas palavras, né? Que nessa noite você venha, né? Descer à casa do olheiro, né? Que muitos não descem, né? O Senhor não fala, né? O Senhor não fala, né? O Senhor é bem taxativo e fala, desce à casa do olheiro, lá ouvirei as minhas palavras, né? O Senhor está falando aqui nessa noite, né? Desce à casa do olheiro, né? Ouvirei as minhas, né, palavras, né? Então, meu irmão, minha irmã, o tempo de dar ouvido à palavra do Senhor, o tempo de descer à casa do olheiro, né? O Senhor está voltando, só que é uma igreja, né, santificada, né, pelo poder da palavra de Deus, né? O Senhor já está às portas, o Senhor quer uma igreja 100%, né, avivada, né, santificada, né, e purificada, né? Então, minha irmã, desce à casa do olheiro, né? Nessa última hora da igreja, né? Que a igreja tem que descer à casa do olheiro, né? Para ouvir as palavras do Senhor, né? Só que é uma igreja, né? Que dê exemplo, né? Que desce à casa do olheiro, né? Ouvirei as minhas palavras, né? O Senhor está falando aqui nessa noite, né? Que desce à casa do olheiro. Lá você vai ouvir o que é que eu tenho para falar contigo, que eu tenho para anunciar, né? Para você, né? Lá em Jeremias, né? Muito forte essa passagem, né? Jeremias 18. Desce à casa do olheiro. Lá ouvirei as minhas, né, palavras, né? Então, meu filho, minha filha, a gente tem que descer à casa do olheiro, né? É a última hora da igreja aqui na terra, né? A gente tem que descer à casa do olheiro, né? Para a gente ouvir a palavra do Senhor, a gente tem que descer à casa do olheiro, né? Sabe que não é fácil, né? Buscar o Senhor, né? Vai vir, bate um sono, né? Um cansaço, mas a gente tem que resistir, olhar para o céu e dizer, Deus só é minha força, né? Me sustenta, Senhor, para eu te buscar, né? O Senhor está falando aqui, né, nessa noite, né? Desce à minha casa, que eu tenho muita coisa para falar para você, né? Então, é a última hora da igreja, né? É a última hora da igreja aqui na terra, né? A gente tem que descer mesmo a casa do olheiro todos os dias, né? Na hora de for para a igreja, dobrar o joelho, você está falando com Deus, né? Você dobrar o joelho, você está falando com Deus, né? O Senhor deixou bem taxativo. Em Jeremias 18, desce à casa do olheiro. Lá você vai ouvir as minhas palavras, né? Que lá a gente tem que descer à casa do olheiro, né? Para você ouvir as palavras dele, né? Descer à casa do olheiro, né? Então, meu irmão, é muito sério, né? É muito sério, né? Crente hoje que não busca a Deus, meu irmão, é um perigo, né? Por isso que o Jeremias deixou bem taxativo, né? Na palavra de Deus. Desce à casa do olheiro, né? Lá você vai ouvir as minhas o que? Palavras, né? Lá você vai ouvir a palavra do Senhor, né? Então, essa palavra que eu meditei, né? Então é forte essa palavra, né? Descer à casa do olheiro, né? Lá você vai ouvir as minhas palavras, né? Lá você vai ouvir as minhas palavras, né? Que o Senhor está voltando, só que é uma igreja
que busca Ele, né? Independente, como eu falo, né, do local. Buscar o Senhor, meu irmão. Quando a gente pode achar, né? Invocar o Senhor quando Ele está perto, né? Quando Ele está perto. Porque quando o Espírito Santo sair da terra, meu irmão, né, você não vai ter mais chance de buscar o Senhor, né? Você não vai ter mais chance de buscar o Senhor, né? O que o Senhor está falando nessa noite. Desce à casa do oleiro, né? Lá você vai o que? Ouvir as minhas palavras, né? Então, meu irmão, o Senhor está voltando, né? Última hora da igreja de buscar o Senhor, ficar cheia da palavra do Senhor, né? Que nessa última hora a gente tem que ficar cheio da palavra do Senhor, né? A gente tem que ficar cheio da palavra do Senhor, né? Que não é fácil buscar o Senhor, que vai vir muita cansaço, vai vir muita luta, mas o maior que está conosco, né? Então, por isso que o Senhor está falando, né, nessa noite, desce à casa do oleiro, né? Lá você vai ouvir as minhas palavras, né? Lá você vai ouvir as minhas palavras, né? Então, meu irmão, essa palavra é muito forte, essa palavra falou muito ao meu coração, né? Essa palavra falou muito ao meu coração, para eu descer à casa do oleiro, né? Que é lá em Jeremias capítulo 18, né? Versículo 2, né? Desce à casa do oleiro. No final Jesus fala, ouvi as minhas o quê? Palavras, né? Você está ouvindo a palavra do Senhor? Que o Senhor diz que daqui a um dia a gente vai ver, que vai dar comichão no ouvido e não vai querer escutar a palavra do Senhor, né? Que nós venhamos, né, a estar com o ouvido aberto para ouvir o Senhor falar, né? O Senhor está voltando, o Senhor só quer uma igreja, né, avivada, como moleque avivada,